Bem-vindo ao Império Fla. Aqui você encontra as últimas notícias, bastidores e análises sobre o Flamengo. Sempre com informação atualizada e conteúdo de qualidade para a nação. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre o Mengão. Preciso te contar agora tudo sobre a reunião que aconteceu entre José Boto, diretor esportivo de futebol do Flamengo, e Mikel Arteta, o técnico do Arsenal. Essa reunião aconteceu, essa videoconferência aconteceu ao longo desse sábado para tratar sobre Jorginho. O interesse do Flamengo no volante, de 33 anos de idade, é conhecido mundialmente, e o José Boto quis entender do treinador do Arsenal se havia alguma possibilidade de liberação imediata. Nesse sábado, o Arteta reafirmou aquilo que o Arsenal já havia comunicado ao Flamengo. Não há nenhuma intenção de rescisão de contrato de forma antecipada. A justificativa de que o Arsenal tem hoje poucos atletas no seu elenco se tornou um elenco enxuto, especialmente por conta da série de lesões. Então, não faz sentido para o Arsenal, em meio às competições da temporada 2024-2025, liberar um atleta que tem papel importante. O que o Flamengo faz a partir de agora? Sem conseguir o Jorginho como reforço em janeiro, o Flamengo inicia tratativas agora com os representantes do Jorginho para assinar um pré-contrato para que ele se torne reforço a partir da metade do ano. Inclusive, o Flamengo vai trabalhar para que exista uma saída antecipada do Jorginho assim que o campeonato inglês terminar, para que ele esteja à disposição do rubro-negro na disputa do Super Mundial de Clubes, torneio que acontece entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos. Brasil, espalhados pela região. Então vai vir gente de tudo, vai vir torcedor de tudo quanto é lugar. E aí na imagem, a chegada, o Flamengo já tinha chegado a Belém, o Danilo, tá no vídeo. É muito importante, os jogadores são excessivamente protegidos, não é? Mas às vezes nessas situações, né, Ramon? Demonstrar carinho, demonstrar atenção, não é uma coisa que vai atrasar em nada a vida do jogador. Pelo contrário, PC, você não sabe a emoção que é para um atleta receber um carinho desse e chegar perto dos torcedores, que não vê o Flamengo regularmente, né? É gostoso demais, né? É uma sensação, assim, um carinho, é uma energia que você recebe vindo da crianças. Imagina para esse garotinho aí, falando com a Arrascaeta, tirando foto, o quanto ele vai guardar, né? Nossa, falei com o Arrascaeta, encostei no Arrascaeta, enfim, com o Felipe Luiz, é uma coisa sensacional, uma troca, que isso ajuda muito dentro de campo também, é uma energia muito boa por parte da torcida. E falando de Flamengo, né? Flamengo, em relação ao Botafogo, é um trabalho mais concreto, assim, porque manteve o seu técnico, né? As suas ideias. Eu trabalhei nesse jogo contra o Volta Redonda em Brasília, né? E foi o primeiro jogo do Flamengo oficial na temporada. Com algumas mudanças ali, né? Claro, de alguns jogadores, mas assim, foi um Flamengo que venceu tranquilo. O Flamengo não fez força para vencer. Eu até na transmissão citei a questão física do Flamengo. Todos os times vêm sentindo fisicamente, né? Esse início de temporada, que óbvio é normal. O Flamengo não sentiu, o Flamengo ficou com a bola a maior parte do tempo, jogando de uma maneira muito bem executada, com suas ideias de jogo muito bem coordenadas. Claro que precisa melhorar um pouco mais a velocidade de jogo, né? Ser mais, jogar sem pensar muito, mas o Flamengo jogou muito bem. Assim, eu acho que tem tudo para ser um clássico digno de uma final de Supercopa. Muito, muito bom de futebol de um alto nível já. O Flamengo você já sabe como o Flamengo joga, né? Tem uma similaridade com o trabalho feito pelo Jorge Jesus. Perdeu a bola, tem que pressiona. Joga o bloco vai alto. Fazer isso contra o Botafogo, né? De pressionar. O Botafogo já tem uma característica diferente. Então, não é exagero imaginar que você vai ter um jogo interessante de se acompanhar. Vejo até como o Botafogo perdeu dois jogadores extremamente importantes, foram o Luiz Henrique e o Almada. Você tem um Flamengo mais bem estruturado ali. O Flamengo não perdeu ninguém do seu time titular. Sim. E aí vai ser o terceiro jogo do Juninho, o reforço que o Flamengo foi buscar, e muito possivelmente a estreia do Danilo. Há risco que o Danilo talvez vai entrar no lugar do Léo Pereira. O Danilo também começa jogando? Acredito que sim. Vê qual é a minha tese. O Arthur começa jogando também no Botafogo. O Arthur é mais... Mais certo. Assim, essa questão de favoritismo... Vamos olhar o campinho, então. Assim, essa questão de favoritismo é muito subjetiva, né? Porque o Botafogo a gente vê um recorte só, Flamengo 2. Assim, o que pesa é exatamente a manutenção do Felipe Luiz, mantendo o trabalho. Pelo contrário, enfatizando os movimentos novos, né? O Flamengo usando muito essa questão do terceiro, do quarto homem, esse movimento, esse dinamismo interessante. E aí você coloca um leve favoritismo justamente por isso. Mas em termos de ideia de jogo de futebol, e assim, a motivação, claro que isso já foi dito, desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz ressalta muito a questão da competitividade, né? E é claro que esse Flamengo vai entrar em campo domingo com a ambição lá em cima para querer ser campeão. Até porque nos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, um no Maracanã e outro no Newton Santos, não venceu. Mas acredito que os jogadores do Botafogo também, independentemente das saídas e de não ter ainda um técnico oficializado, também vão entrar com essa ambição. Não creio que ninguém vai entrar para... E aí você vai ver quem pode levar vantagem.
Ó, a escalação então tá na tela. Aparentemente tem essa dúvida aí. Para você, o Danilo não começa o jogo. Não, mas essa não foi o Você que é eu fiz. partidária de que... Eu não fiz essa escalação. Eu colocaria o Danilo. No lugar do Léo Pereira. Já? Colocaria. Acho que eu tô muito conservador, hein? Eu não gosto Não, de mas Neymar, a do Neymar eu não colocaria, não. Não, porque eu entendo assim, o próprio... Ainda assim, né? Porque, assim, sabe por que eu penso que ele vai iniciar o jogo? Porque ele foi ontem ao Maracanã, o Flamengo estava enfrentando o Sampaio Corrêa, concedeu inclusive sua primeira entrevista, e já apareceu no bid. Se você não quisesse contar com ele para a final de domingo, você não precisava ter toda essa aceleração. Eu acho que conta com ele, porque hoje o Flamengo, por exemplo, negociou o Alcaraz. Certo? O argumento usado é que o Alcaraz, está na nota divulgada, assinada pelo diretor técnico, que é o José Boto, é que o Alcaraz não se encaixa na ideia de jogo do Felipe Luiz. O esforço que o Flamengo fez para trazer o Danilo é questão técnica. O Danilo se encaixa naquilo que o Felipe Luiz imagina. Então, um jogador com o currículo do Danilo, com a estampa do Danilo, ele não veio para ficar sentado no banco. Mas acho que pela estrutura que vem fazendo o Felipe aí pro PC, parece que eu tô discordando de você o tempo inteiro. Que bom, não tem problema Eu nenhum. acho que não faz sentido. Zero. Por ser início de temporada, aqui o Felipe implementando essa ideia assim. O Danilo já está. O Wesley tá voando. Tá um estágio melhor do que todo mundo. Mas aqui o Léo Pereira e o Léo Ortiz contra o Volta Redonda jogaram uma partida assim, junto com o Pulgar. Espetacular, na minha opinião. Eu acho que desse início, eu acho que ali na frente essa dúvida de Michael, Arrascaeta e Plata, ela é pertinente. Tudo bem, agora só, na zaga. Só uma provocação. E quando o Danilo entrar, suponhamos que não seja domingo, quem sai para você? Bom, aí fica difícil, né? Ué, Eu acho que pode ser o mais Danilo- uma o manutenção Danilo ali de não veio elenco. para ficar no banco. Será que nesses Não, de não início veio para vem? ficar no banco. Não teve- Ramon, Depende muito o do Flamengo desempenho da tem- zaga. O Flamengo, o José Boto, 2 semanas atrás, nós É verdade. precisamos de um zagueiro, precisamos trazer um zagueiro, porque saiu o Fabrício Bruno, mas não é só porque saiu o Fabrício Saiu o Davi também. E saiu o Davi. Precisamos de um zagueiro. Ele não veio para ficar no banco. Eu acho que desse início, eu acho que não faz. Nesse início, não faz sentido ele, na minha opinião, ainda jogar. Porque os Léos estão muito bem. E de lateral direito, você não pode tirar o Wesley. O Wesley tá voando. Não, é o ele não escape veio, pela ele direita. não Ele- veio. Ele veio para ser zagueiro, ele veio para ser Sim, zagueiro. sim, mas como Vai jogar no lugar do Léo Pereira. Eu acho que não. Ó, tem essas dúvidas então Porque, ali. pensa bem, eu fico imaginando que você não faz toda essa construção. O Danilo tinha proposta do Napoli, por exemplo. Ah, tudo bem, o Flamengo fascina. Claro que o Flamengo fascina, jogar no Flamengo. Então, o pai do Danilo gravou uma mensagem, ele se emocionou, tudo isso. Ele não veio para ficar sentadinho no banco. Não, eu também acho que não veio para ficar no De braço banco. Mas cruzado, ele- o Ramon, eu acho que a dúvida do Ramon é só porque ele acabou de chegar. Talvez quando? Só por isso. Eu acho que o Felipe é um só jogador por que isso. é de muita confiança do Felipe, obviamente pela qualidade que tem o Danilo, né? Ele vai gerir muito bem essa manutenção, essa rotatividade do elenco. Aí eu acho que vão jogar demais. Eu acho que até o Felipe está tentando implementar. Ele tem uma equipe base, jogadores bases, né? Eu acho que os jogadores do Brasil estão começando a entender essa questão de rotatividade, né? Que tem na Europa de elenco, né? Eu acho que essa implementação se passa muito pela formação de elenco aqui. E essa questão do Alcaraz é um jogador que eu depositava esperança para esse início de 19 temporada. partidas. Mas assim, realmente, assim, o recorte é muito curto de 25. Eu acho que o jogador não se adaptou e para ele foi melhor essa saída. Também pensando no Jorginho, de aliviar um pouco essa folha salarial e aliviar um pouco essa posição. E foi a contratação mais cara do Flamengo, segundo informações não oficiais. Se ele disputar 6 jogos, a compra São será... 6 jogos só. A compra será imediata, ou seja, o Flamengo aí faz um equilíbrio de caixa. Hora de falar sobre o Flamengo, que depois de emprestar Carlos Alcaraz para o Everton, apalavrou a venda de Lohan para o CSKA. Bora explicar essa segunda história, depois eu volto com uma novidade em relação ao Alcaraz. Lohan interessa ao CSKA da Rússia há semanas. Foram 3 propostas oficiais do CSKA até que houvesse um acordo entre as partes. A operação foi fechada em 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos 48 milhões de reais. CSKA e Flamengo já trocam documentos. Assim que toda essa documentação for assinada, a transferência acontece. O clube russo também garante o pagamento de forma parcelada somente até o fim desse ano. Então, em dezembro, o Flamengo já terá esses 8 milhões de euros na conta. Jogador que em 2025, jogando com time reserva, esteve em campo em 4 vezes, não marcou gols e não deu assistências. A verdade é que havia enorme otimismo em relação ao Lohan, mas ele nunca conseguiu vingar ou entregar aquilo que se imaginava. Desde que foi profissionalizado em 2023, 35 partidas com só 2 gols e 3 assistências. Com esse dinheiro, o Flamengo se sente confortável para ir buscar no mercado mais algum reforço importante. Para completar, só para explicar a história do Carlos Alcaraz. O jogador foi às pressas para o Everton, o time inglês fez uma proposta de empréstimo, o Flamengo aceitou e a negociação está concluída. Importante dizer que não há pagamento pelo empréstimo, mas o Everton se compromete a comprar o jogador pelos mesmos 20 milhões de dólares que o Flamengo havia investido na aquisição do Alcaraz no ano passado, desde que o atleta dispute na Premier League 8 partidas até o mês de junho. Vi muitos setoristas do Flamengo dando como certa essa negociação de compra. Ele está indo, mas será comprado.
não dá para ter tanta certeza assim de que o Alcaraz até a metade do ano fará 8 jogos. Reta final de temporada na Premier League, ele chegando na metade do ano, sem tanto entrosamento. Se o Everton não perceber que o Alcaraz de fato é diferente, talvez não o coloque para fazer esses 8 jogos. Você pode, por exemplo, utilizá-lo 7 vezes e na dúvida deixar de escalá-lo. O Flamengo teria nessa situação a volta do Alcaraz na metade do ano sem nenhuma reembolso, sem nenhuma remuneração por esse empréstimo de 6 meses.